Então eu quero estar orgulhoso, pegar um pouco mais leve comigo mesmo, tá ligado? Eu me dedico muito, ser cada vez mais constante, jogador mais frio. Acredito que, mano, vai ser só uma evolução constante e vocês com certeza vão ver um Vini melhor daqui pra frente. Tô mais confiante nela e com mais aprendizado. Espero poder fazer o dobro e ainda sair com a vitória dos próximos campeonatos aí, né? Vou assistir mais VODs e ser mais constante dentro do campeonato. Acho que esse é meu foco. A gente não teve uma semana tão boa de treino em quesito do resultado, mas a gente estava tentando seguir o plano, tá ligado? Acho que no último jogo agora contra a Clu a gente acabou esquecendo um pouco das ideias, né? Isso é de geral, porque a gente precisa meio que ler os bagulho, porque já tá tudo mais instigado ali. Então me incluo nisso também, acabei esquecendo um pouco na heavy, algumas táticas, o start, né, do jogo. Mas eu sinto que falando de comportamento assim, a gente tem que ter algo que seja a nossa identidade de uma forma única, tá ligado? Eu acho que quando a gente tá ganhando, a gente é uma pessoa, mas quando a gente tá perdendo, a gente fica um pouco eufórico. Isso é normal, porque querendo uma partida era eliminatória também, então a gente acabou dando uma flodada assim, meio que a mais. Entrar um pouco frio pelo jogo ser o segundo do dia, acredito eu, porque a gente tá dentro do campeonato só jogando primeiro, tá ligado? Então a gente já chegava meio-dia, já tava lá geral no gás, no pique animadão, tá ligado? Como o jogo acabou lá para as 5, a gente ficou muito tempo só aquecendo, parado, tendo toda a ativação no corpo ali, acabou não funcionando tanto. Isso acontece no treino também, igual você falou, tá ligado? Então, eu só sinto esses bagulhos. Tipo assim, pra mim o time tá bom, tá ligado? As paradas são boas, os nossos planos são bons, tá ligado? A gente percebe isso quando a gente vai treinar e a gente segue o plano na risca, o bagulho só a gente espanca. No campeonato foi a mesma coisa contra a Cru EG, a gente seguiu o plano, a gente esqueceu algumas coisas a gente teve que adaptar na hora e a gente mandou bem, tá ligado? Porque a gente tava se entendendo. Eu senti que o nervosismo acabou atrapalhando um pouco das coisas. Na Bind, eu acho que não rolou tanto, acho que a gente só tava um pouco pinando mesmo, tá ligado? Às vezes a gente não tava um boneco perto do outro. A gente não chegou a falar, mano, toma cuidado, pá. Acho que a gente só foi no flow do bagulho, achando que ali alguma hora da Bind a gente ia conseguir dar a volta por cima do mapa, tá ligado? Tipo, não deixar a gente não abalar tanto. Então, essas paradas que eu senti, mas de modo geral, mano, tipo, foi o que eu falei, perder é uma merda, mas eu tô animado pra caralho pros próximos campeonatos, tá ligado? Porque eu sei que a gente é uma equipe que tá muito unida. Só queria falar pra gente não esquecer dessa parada, tá ligado? Tipo, sei que quando a gente vai perdendo assim, você acaba falando, cara, pô, será que é bom, mano? Será que tal composição é boa? Será que, caralho, será que a gente tá fazendo certo? Mas, tipo, a gente tá ligado? Porque quando a gente segue o plano, o bagulho funciona. Então, pra mim, essa é a resposta. Pô, assistir que a nossa preparação ali nessa linha foi ruim, tá ligado? A gente ficou muito tempo fazendo nada e a gente tinha que ter que aproveitar. Eu senti que a gente tava num clima muito amistoso, tá ligado? E aí a gente entrou pro primeiro mapa parecendo que era um treino, que não era um campeonato que valia a nossa vida. Foi bem diferente dos outros dias, tá ligado? Que a gente entrou lá e, tipo, realmente era um bagulho valendo, a gente tava todo mundo na pegada, todo mundo lembrando os bagulho. Eu senti que não rolou esse negócio no jogo agora contra a Cru e fez a gente entrar totalmente apagado. Depois que a gente tomou, tipo, um puxão de orelha, tipo, pra entrar pra heavy, a gente já entrou, tipo, melhor, mas já tava até que meio que, tipo, abalado por ter perdido o primeiro mapa, tá ligado? Então acho que a gente tinha que ter, tipo, ligado esse alerta bem antes, teria ficado todo mundo atento dentro da sala, puxando os bagulhos, mostrando, vendo o que aconteceu, vendo o que a gente ia fazer, pra gente entrar ligado naquela parte, né? Porque aqueles DM antes do jogo não muda nada, não vai te fazer entrar ativado, tu só vai mudar que você vai cansar seu braço. Eu sinto que, tipo, muitos rounds tem acontecendo, principalmente desvantagem, a gente querendo, tipo, ser herói ao invés de tentar ganhar o round em time. Então acho que isso daí é um bagulho que a gente tem que prestar atenção pra arrumar pros próximos jogos, tá ligado? Ao invés de querer, tipo, resolver o round em time, a gente tenta resolver o round individualmente e acaba perdendo o round que, tipo, tava quase caminhando, tá ligado? Vini, fala pra mim como é que tá sendo a preparação do time pro Stage 1, como é que tá sendo essa rotina da galera, tipo, de academia, treino, almoço, janta. Então, a rotina tá sendo a mesma do kickoff. A gente tá acordando por volta das 8h30, 9 horas. A gente vai pra academia, chega em casa tipo umas 10h30. Aí o nosso treino tático começa às 11, então a gente já começa das 11 até o meio-dia ali, trocar uma ideia do que a gente vai fazer no dia. A partir daí, meio-dia estamos liberados para almoçar. A gente volta da 1 pra frente e já começa o treino. Então, o que a gente quer treinar no dia, a maneira que a gente quer jogar, o que a gente precisa corrigir. Aí é o momento que a gente começa a executar o plano.
E aí o treino acaba por volta das 7, 8 horas. Depois das 7, 8 horas, cada um vai focar no seu individual também, fazer as rankeds. Sobre alimentação, a gente está também fazendo alimentação. Eu acredito que, posso dizer da minha parte, estou fazendo 4 refeições no dia e tem sido tudo suave, mano. Assistindo todos os jogos, cheguei a uma conclusão que eu acho que, não sei se é a certa, mas a gente ganhou bastante jogo, principalmente por causa do individual, tá ligado? E no último mapa, quer dizer, último confronto contra a Cru, nosso individual tava abaixo e nós perdeu, tá ligado? Mas, pô, principalmente contra EG, contra a Sentinels alguns rounds, e também a Cru, tipo, nós tava amassando os caras na mira, tá ligado? Nós tava destruindo os caras, tudo que a gente fazia dava certo, a gente precisava bolar um plano mirabolante, tava dando certo. E esse último jogo a gente tava mal na mira, mano. Eu entrei realmente um pouco abaixo, tá ligado? Tava pinando pra jogar algumas trocas importantes, tá ligado? Que mudaria rounds. E pelo que eu entendi, mano, a principal coisa que a gente precisa focar mesmo é o nosso individual pra gente não entrar frio igual a gente entrou, tá ligado? A preparação é muito importante mesmo. Acho que a gente ficar assistindo o jogo dos outros meio que tira a nossa... Não sei, deve ter alguma coisa no subconsciente da gente que a gente meio que relaxa, tá ligado? Começa a, tipo, dar risada, não sei o que lá, aconteceu tal coisa. Caralho, olha isso aqui que os caras fizeram, não sei o que lá. Nós fica relaxadão lá na cadeira. Eu, pelo menos, tava morgadão na cadeira. Na minha visão, eu entrei de boa no jogo. Eu entrei de boa no jogo, acho que faltou mais um individual mesmo. Mas essa questão da preparação é algo muito importante mesmo, que a gente precisa realizar o que a gente faz, tá ligado? Principalmente o que a gente vai fazer contra o time que a gente vai jogar. E acho que antes a gente conseguiu fazer o pré-treino com o pré-game com o Brunão antes do jogo acontecer. Nessa vez a gente fez o pré-game depois de 1 hora que a gente foi jogar, tá ligado? São coisas, tipo, detalhes bem pequenos mesmo, mas que eu acho que faz a diferença, tá ligado? E, pô, na questão tática eu não sei muito o que a gente pode fazer não, mano. Porque realmente a minha conclusão foi que o individual foi o que sobressaiu da gente, mano. Cauãzinho, a gente teve uma das melhores defesas do kickoff, mas a gente não teve essa constância tanto no ataque. Você pode falar pra gente o que rolou sobre isso? Cara, acho que o principal motivo foi que nos treinos a gente tá dando muita ênfase pro lado da defesa, que de início do nosso time ele era um pouco pior. Então acabou que a gente deu muita ênfase pra isso, e no kickoff, mano, basicamente nossa defesa ficou muito boa e a gente deixou, mas tipo, deixou um pouco de lado assim mais o ataque, não focamos tanto no ataque, ficamos mais na defesa. E acho que foi o principal motivo do nosso ataque não ter sido tão bom por causa disso. Mas agora que a gente tá com uma defesa boa, a gente conseguiu focar bastante no ataque e a gente melhorou muito esses últimos treinos. E nesse último jogo realmente a gente entrou frio, tá ligado? Eu principalmente não consegui dar o meu melhor, tá ligado? Na split eu acho que eu não faço nada. Na Heaven tudo bem, acho que ele é bem importante, tá ligado? Mas a grande parte dos mapas, assim, acho que o Cypher é bem inútil comparado aos outros sentinelas, tá ligado? De você poder fazer algo, tá ligado, no mapa. Tudo bem, é o jeito que a gente joga, né? De pegar info. Se tiver que jogar assim, eu vou jogar, tudo bem, mas eu sinto que dá de tirar proveito, mais proveito, tá ligado? Eu acho que a gente tá mandando bem, sim. Acho que na Cru eu estava sentindo um pouco que a gente tem um pouco de desespero, tá ligado? Mas acho que a gente tá mandando bem, sim. Só sinto que, tipo, eu não faço nada no jogo, tá ligado? Tipo, sei lá, eu poderia tirar mais proveito, acho, tá ligado? É isso. Tuiz, a comunidade sempre debate sobre você ser sempre o jogador que muda de funções. Você acha que isso te atrapalha de alguma forma ou faz parte da sua personalidade e te ajuda a melhorar como jogador? Cara, tem vários pontos, pra ser bem sincero, mas atrapalhar sim na constância, porque quando você aprende algo novo você tem que lapidar e é difícil no começo, então você tem que melhorar, então esse é o processo da constância que é um pouco difícil e atrapalha assim no início, mas eu gosto de mudar de função e eu acho que também me ajuda a desenvolver como jogador, aprender a lidar com frustração, tipo, principalmente no começo, que as coisas não dão certo, depois você vai melhorando e isso também é uma recompensa muito boa, sabe? Eu acho que a maior dificuldade que a gente teve nesses 2 jogos, tanto para Sentinels quanto para Cru, mas eu acho que ficou mais tipo, evidenciado no jogo contra a Cru, foi isso que o Pancada falou mesmo. A gente ficou muito tempo cozinhando lá, tipo, morgando como jogador. Eu acho que a gente entrou mais lento nesse sentido de, tipo, mano, a ativação tava... Teve ativação de respiração, mas eu acho que talvez a gente poderia, sei lá, ficar fazendo altinha do lado de fora, tá ligado? Ficar mandando sangue pro corpo pra ficar mais ligeiro, porque eu senti que no começo do jogo tava todo mundo muito lento e a consequência de estar todo mundo lento foi, tipo, refletindo na tomada de decisão, foi perdendo confiança, começou a jogar com medo e eu acho que isso possa ter influenciado, tá ligado, no dia.
mais ligeiro, assim, eu acho que, igual o Pancada falou também, a gente no jogo contra a Cru, eu acho que a gente entrou como se fosse só pra cumprir, assim, tipo, não tava naquela pegada de, pô, mano, tá ligado? É agora, tudo ou nada, tá ligado? Vamos dar nosso máximo, se for suficiente, legal, se não for também, demos o nosso máximo. Pra mim, acho que faltou isso na parte, tipo, fora do jogo, de questão pessoal. Aí na parte estratégica do jogo, mano, eu acredito que eu fiquei um pouco sobrecarregado dentro do jogo. Não sei se eu tava com a impressão de que, tipo, o jogo não tava rendendo ou fluindo, mas eu tava pensando que, tipo, a todo momento tava todo mundo esquecendo as coisas, tá ligado? Então, tipo, eu tava mais tentando prestar atenção no macro do que no meu jogo. Aí a minha tomada de decisão, na maioria das vezes, era, tipo, fazer função de boneco que eu não deveria estar fazendo. Eu acho que isso aconteceu bastante também com o Cauã. O Cauã, tipo, jogou mais pra frente, de momentos que ele não precisava estar tanto pra frente. Tipo, querendo cobrir talvez gap, ou a gente, sei lá, ver que não tava entrando, ele era o cara que chamava a responsa de ir pra frente. Nos 2 primeiros jogos, contra a EG, contra a própria Cru, tava muito mais martelado na cabeça de todo mundo que cada um tinha que fazer, tá ligado? Chegou lá na hora, eu não tive que falar tanto. Já contra esse jogo contra a Sentinels e a Cru, eu tive que, tipo, dar muito detalhe. Não sei se foi erro meu de talvez falar muito, ou se eu tava com a impressão de que os moleques iam errar, ou se os meninos estavam perguntando. É algo que eu preciso dar uma olhada. Mas eu senti que a gente tava mais preparado pros jogos. Tipo, mesmo sabendo dos mapas, tipo, a gente acertou todos os picks e bans. Pra esse jogo contra a Cru foi muito estranho. Não sei se é porque a gente nunca mais jogou Bind. Mas eu senti essa questão de... Como equipe, a gente tava meio acuado e não tava fluindo o jogo, tá ligado? No geral, eu acho que foi isso, mano, pra mim, como capitão. Tive dificuldade de desempenhar, porque eu fiquei muito focado no macro. E acredito que a gente jogou mal também, como equipe. Ó, não é. Quer dar? Quer? Derrubar meu lugar. Não quero esse não, cara. Na moral, Cara, pá. estrogonofe com feijão, é isso mesmo? Mano, olha só, tropa, hoje, tipo assim, graças a Deus que a gente tem um alimento, tá ligado? Mas hoje não tá muito do meu repertório. Por quê? Tô tentando comer um pouco bem de dietinha, a tia fez um estrogonofe, carne de porco, tem uns bife, um frango. O que sobrou pra mim foi um tapinha de estrogonofe, porque o moleque já tá uns 3 dias comendo estrogonofe. Eu fiquei de otário, aí vou pegar um pouquinho de cada, 100 gramas de arroz. 100 gramas de feijão, aí vai botando 100 gramas de 15 coisas. Olha a pancada aí, ó. Olha lá, ó. 100 gramas de fazer. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Quem cometeu esse crime aqui? Caralho, ossado, hein? Sabe que eu ia te ajudar, DG, ó. Carne moída? Carne de panela pra você, cara. Opa! 100 gramas de carne de panela. Mano, é menos de 100 gramas. 2 pedaços de carne, salada, beterraba, Ele tudo. pode comer, mano. Dieta flexível. 40 minutos de cardio. Valeu. 35 hoje. Nem postei no Instagram, tinha que postar, né? Não postou, não valeu, você sabe, né? Só funciona se postar. O que você tá comendo aí? Mano, eu ainda não sei o que é agora, mas tipo assim, do Rio. Nós chamamos isso de pão doce, né não, Dudu? Pão doce que os caras passam lá vendendo. Pão francês, pão doce, igualzinho, mesma coisa. É pão de miata. Sonho, né? Não, eles só Voando aí, Dudu. Voando aí, Dudu. Pô, sonho é um pão com recheio pra caralho. É, esse aí não tem recheio. É. Mas é o sonho. Tudo, ô, DG, mas não adianta, velho. Tu comer saudável todo dia, chega fim de semana, você toma 5 copos de uísque. O cara falou mesmo isso. Mas calma aí também, ó. Mas sabe a bizarrice que eu percebo? Tipo assim, você faz a semana clean. Mas, mano, nós que tá 20 anos nessa correria, tem que ter um dia pra fazer uma com coisa. certeza. Razão? Nossa, tu fica maluco também, velho. Tu também tá 20 anos nessa correria? Eu tô, velho. Tô há 19 anos na correria Tem já. quantos anos? 19. Tá rindo do quê, cara? Oxi. O cara nasceu correndo, filho. É o Rio Corrida. É o corredor. É o corredor. Mano, os caras não conhecem Castelo Rá-Tim-Bum, velho. Não conhece. 1980. Ah, eu não gostava de assistir esse Castelate bom, não. Oi? Bagulho dava medo. Te dava medo do Castelo Rá-Tim-Bum? Dava. Mas era desenho, cara. Então, me dava medo. Castelo Rá-Tim-Bum episódio. Olha isso aqui, olha a imagem disso aqui. É bizarro, velho. Nossa, tu tava cuidando o bote, calmazinho. É isso aqui? É. E aí nesse daí tinha lá o ratinho que sai sujeira, sai deu o cheirinho de suor. Olha isso aqui, velho. Isso aqui não é um desenho mal assombrado, não, velho. Para, viado. Não, tô falando Isso é sério. preconceito. Mano, na moral, outro desenho que me dava medo. Como que é o nome daquele coisa lá que tinha uma faca dentro da garganta? O quê? Que, tipo, é o fofão, acho. Ô, isso é um desenho? É, viado. Não era aquele brinquedo que os caras... Mano, eu que era bochechudo. Não, eu sei, mas tinha um brinquedo que tinha um nome... Cara de velho.
um bagulho de ferro dentro, tá ligado? Não era isso? Não, Mano, viado. Mano, como que é o Cabeça nome? na garganta. Como que é o nome do cara que tinha o cabelo laranja? Chuck. Fofão, cara. Fofão, então. Fofão. Faca no pescoço. Pô, faca no pescoço. Aqui, viado, aqui, ó. Mas que faca no pescoço é... Que é isso? Que é isso, cara? Você comprava o boneco deles? Você tirava assim, o bagulho vinha com uma faca, viado. Era um ferrão que Real. falei, pô. Mas por que tinha uma faca dentro do Fofão, mano? Porque o cara era um assombrado, mano. Aí não conseguia assistir. Era o quê? Era Castelo Rá-Tim-Bum também, né? Mas Castelo Rá-Tim-Bum não tinha uma faca. Não, mas o Fofão era do Castelo Rá-Tim-Bum também, né? Não. Era? Não, acho que não. Era de quem isso aqui? É mano, do bagulho do furacão lá, velho. Da carreta furacão. Carreta? Não, que? Nada a ver, velho. Carreta furacão. Não tem nada... Mano, ele é parte de ser, tipo, é um personagem só, velho. Ele não é da carreta furacão em si, velho. É daí, cara. Homem-Aranha também, cara. Homem-Aranha também. Homem-Aranha diretamente da carreta furacão. Não gostei. Já tá preparado, essa cara. Ele acabou de pesquisar lá, Fofão é do capeta. Esse boneco aqui não vai muito com a cara dele, não, velho. Olha isso aqui, velho. Imagina se tu tromba isso aqui de noite. Ah, Aí. normal, pô, tranquilinho. Não? Normal. Ele só tem duas bochechas, pô. Parece tu, JP. Ele só tem duas bochechão, tá ligado? Então, Não, me fala um negócio então. Me fala teu top 3 desenho do Cartoon Network. Cartoon Network? É. Caralho, acho que... Ó, Hora de Aventura. Bom. Ah, tu é da nova geração, então. Hora de Vai Aventura. falando. Caralho. Aí, Calzinha. The Gumball. Gumball era maneiro, Gumball. Ele gostou da Conhece Gumball, que é o do boneco azul lá? Mais uma. Agora não vou saber falar. Essas duas eram minha favorita aí. Os sais minerais são transportados até o fruto pelo floema, um dos vasos condutores do sistema vascular do coqueiro. A água e os sais minerais se acumulam na cavidade do coco, formando a água de coco. Caralho, isso é real. Mas por que a água de coco? Então por que o coco não é salgado se tem sais minerais? Como é que é a história? Ué, mas Mas é salgado, velho. E, velho, é não, só a você água pensar... de coco não é salgada. É muito doce, pô. Ó, É mesmo? mano, o coco ele é tipo testículo, pô. O coco é o quê? É produzido bagulho dentro, né? Nossa, isso. Caralho, triste, tu vê cá. Ai, barras, tu vê cá. É, os dois são coco, pô. O maluco acabou de comparar o coco com um saco na maior tranquilidade do mundo. Rica em açúcar e potássio. Potássio é uma parada boa. Que dia é hoje? Que Hoje, dia é hoje? dia de comer, rapaziada. Chamar um Marcão. Nós vamos comer o Marcão aqui. Que é isso, cara? Perdeu a linha. Nós chamamos o Marcão. O Marcão é um cara que faz sushi. Sushi brasileiro. Aqui não tem, né? Sushi cream cheese, salmãozinho. Tô com saudade. E é isso, tô ansioso, mano. O DG que recomendou ele, mano. Eu nunca comi ele, mano. O DG falou que o menu é bom. Aí, papo reto, se em 2023 era bom, imagina em 2025. Fala, Marcão. E aí, parceiro, tá bom? Beleza? Você que é o famoso? Opa, tamo aí, né? Prazer, mano. Prazer, Marcos. E aí, mano? Tudo bom, cara? Beleza? Ô, mano, eu tô com uma mão só, cara. Tu tá se peidando, hein? Aí, calma aí, cara. Bora, mano, trabalha, vamos, tá pesado, vem. Eu sou jogador de Valorant, mano. Por que eu tenho que trabalhar? Mano, não começa com essa câmera, cara, de merda. Hoje é reality show. Vai, mano, faz o drift. Holy shit, bro. I got you, bro. Pô, mas tu tá falando inglês e meu não vai entender, pô. Mas eu queria que Cara, ele tá voltando pra pensasse. te quebrar. Vai, bate não, cara. Só, mano. Só o One. Luke, bota a mão, produção. Tá durinho, ó. Ó. Mano, o bagulho Ah, bizarro do é Rio, é foda. que, tipo assim, a gente pega algum bagulho. Essa agora eu ia te gastar também. Tu escorregou. A gente pega um bagulho muito específico que acontece com alguém e vira apelido, tá ligado? Sei lá, se o cara pisou na merda e ele tá andando, aí o nego vai dar um apelido, tipo, derivado dessa situação. tá Ah, ligado? entendi. O mais engraçado aí, tem um parceiro lá que. Tá ligado? O Simba, né? Do Rei Leão. Por que o apelido dele é assim? Caralho, aí o mano perguntou pro cara. Qual é, cara? Por que teu apelido é Simba, mano? Ah, porque meu time matou meu pai. O bagulho. Eu juro, o bagulho fica pra sempre, viado. É impossível. Aí eu não ia imaginar esse significado nunca. Novezinho. A última. É isso aí, ó. Pega o monstro.
Não dá mais. Cara do conteúdo DG. Esqueci. Tá comendo no chão, cara. E você? Cadê? Quantas? Acabou de acordar, guys. Não vou fazer nada. Acabei de acordar às 7 da tarde. 7 da tarde, exatamente. Eu também tô morrendo de sono. Pode, uma fotinha pode, né? Pode. Na verdade, assim, se vocês quiserem comer, pode até comer. Pode Mas esperar tudo ali pra ficar bonitinho. Te pega um sushizinho hoje, cão? Mano, tá me dando água na boca isso aqui, mano. Não tem como ficar encarando pra isso O não. que tem aqui? Fala pra mim. como se fosse um cachorrinho quente. Tem o salmãozinho passado no shoyu, por isso que ele tem essa corzinha mais escura, cream cheese por baixo. E o molhinho de tare consigo. Covarde. Ah, o Marcos sabe muito isso, Eu mano. falei, mano, vocês têm que confiar em mim. Qual que é a tua peça de sushi favorita, calma? Buramaki, que é que é isso? É arrozinho por fora, aí dentro é salmão com uma alguinha e um cream cheese. Pra mim esse, mano, é o 0. Calma, deixa eu botar o shoyu. Isso aqui vai virar estatística. E aí, calma? Notas? 100, 100,000. Que é isso, cara? Absolute cinema. Mas não rachei, hein? Haxixe? Todo mundo quer meu haxixe, mano. Quer o quê? Meu haxixe. Como é que é o nome disso aí? Haxixe? Ah, tá. Ó, esse aí é. Pode ser bonito. Nossa, pô. 2 é meu. Marcão, sabe muito, Marcão. Rapaz, tem a senha. Devagarzinho. Vocês só tem um pouquinho de paciência. Já. Mano, esse aqui é o famoso Joy Joy. Unreal. O quê? Joy Joy. Olha, tá caindo bateria, mano. Aí. Merda. Visão, valeu Jean, valeu rapaziadinha. Da Laudia que fortaleceu essa janta especial pra gente. Vocês são pica, faço L. E tá chegando o dia de chegar no palco, hein? Torçam por nós, caralho. Falta dia pra tomar. caralho. Falta muita coisa. Mas finge que falta. Finge que é semana que vem. E vamos treinar como se fosse. Exato. Esse é o mais importante, o treino. Caralho, Cãozinho. Meu vulgo, proteína. Que isso, mano? Ele falou pra mim assim, pô, meu vulgo é um pouquinho de cada. É que aí, tipo assim, tu não passa vontade, sabe? Tu olha de estrogonofe tá bonito. Tu fala, caralho, o estrogonofe. Pega a foto. Ah, mas... Faltou nada, não. bife, Tá tudo certo. Ô, cara, o quão importante é o outgame desse time? Como é que é os momentos fora do treino, fora do mapa, do servidor, dessa rapaziada que tá nova aqui hoje? Acho que todo time, se quiser ter uma boa longevitude, sei lá a palavra, pô, ele tem que ter um bom relacionamento, né? Porque se os caras não se aguentam, vão brigar todo dia. E então aqui já é o oposto, a gente briga na hora do treino lá, resolve o que tem que resolver, e depois tá todo mundo dando risada, DG comendo 3 marmitas, e é isso aí. O que aconteceu aqui? Tava voltando da janta e um esquilo, pombo, corvo, cagou no meu manguito, velho. Mano, DG, ajuda ele aqui, DG. Vai logo, já tá. Ajuda ele aqui. Sério, ajuda ele aqui. Ajuda ele aqui, velho. Ajuda o amigo aqui, velho. Vem pra aqui, DG. Ele tem, mano. Vai de boa. Caralho, velho. Pô, caiu ontem na minha camisa, mano. Eu achei que era pomba essa porra, mas não é não. Olha. Aí, JP, você tá trolando, moleque. Isso é uma família. Dizem que é sorte, mano. Acho que nem fede, acho que nem... É sorte? O que é sorte? Quando algum bicho te caga. Eu não acho que é Que sorte. sorte é essa, cara? Essa teoria aí não existe não. É igual pisar na merda, é dia de sorte. Mano, não existe isso de ser sorte e um bicho cagar em você na rua. Me desculpa. Depois pergunta aí. Tem uma teoria aí que quando o pombo caga é o seu dia de sorte, pô. O bom cagou em tu hoje, não cagou? Foi ontem. Foi ontem. O que teve de bom ontem? Ontem eu comi sushi, foi bom e vomitei de madrugada porque eu tava enjoado. Tu vomitou de madrugada. Acho que não foi tanta sorte assim não.